Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria nos encontrarmos novamente aqui no Clube de Leitura do Livro de Mórmon e podermos nos deliciar, nos alimentar espiritualmente ao lermos o Livro de Mórmon. Hoje é domingo, 4 de dezembro, 18 horas, e eu estou muito feliz de poder nos encontrarmos novamente e lermos o Livro de Mórmon. Eu gostaria de começar com uma citação do presidente Ezra Taft Benson. Abre aspas. Elogio vocês, santos fiéis, que se esforçam para inundar a terra e a própria vida com o Livro de Mórmon. Não só precisamos continuar de maneira monumental a propagação do Livro de Mórmon, mas também precisamos levar corajosamente para a nossa vida e o mundo inteiro mais de suas mensagens maravilhosas. Fim da citação. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria podermos inundar, a nossa própria vida com os ensinamentos do Livro de Mórmon. Eu tenho conversado com algumas pessoas e perguntado assim, como você está se sentindo ao ler diariamente o Livro de Mórmon? E tenho ouvido relatos dizendo assim, eu estou sentindo mais paz. Não é maravilhoso isso? Estou mais contente, mais confiante, eu estou tão feliz que possamos continuar firmes, entesourando em nossa vida esses ensinamentos tão maravilhosos, tão preciosos. Então hoje nós estamos lendo o 2º Nef, capítulo 15. A vinha do Senhor, Israel, tornar-se-á desolada e seu povo será disperso. Aflições virão sobre eles em sua apostasia e dispersão. O Senhor levantará um estandarte e coligará Israel. Comparar com Isaías 5, aproximadamente 559 a 545 a.C. E então cantarei ao meu bem-amado o cântico do meu amado a respeito de sua vinha. O meu bem-amado tem uma vinha num outeiro muito fértil, e cercou-a e limpou-a das pedras, e nela plantou excelente videira. Edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. E agora, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, eu vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais poderia ser feito à minha vinha que eu não lhe tenha feito? Entretanto, quando esperei que desse uvas, produziu uvas bravas. Eu gostei muito desta pergunta aqui, estou sublinhando aqui. Que mais poderia ser feito na minha vinha que eu não lhe tenha feito? Nós vamos aprender aqui, aprenderemos, que Isaías estava falando da casa de Israel. A casa de Israel era a vinha. E o Senhor estava perguntando, o que mais eu poderia ter feito? E eu gostaria de colocar essa pergunta na nossa vida hoje. O que mais o Senhor poderia ter feito por nós? Para que nós pudéssemos viver em retidão, para que nós pudéssemos escolher a nosso Deus como nosso Pai, como nosso Deus, Salvador, Redentor e tudo mais. O que mais o Senhor poderia fazer? O que o Senhor tem feito por nós? O que o Senhor tem feito por você? Pensa, irmãos e irmãs, pondera sobre isso. Pensa na sua vida. O que mais o Senhor poderia ter feito? Ele tem nos dado todas as coisas. Ele nos deu a sua igreja restaurada em nossos dias. Ele nos deu os apóstolos e profetas. E espalhou missionários pelo mundo inteiro para que pudéssemos ensinar o Evangelho. Deu-nos o Livro de Mórmon. Nós, eu e você, podemos então agora ler o Livro de Mórmon. Podemos fazer convênios com Deus. Podemos ir aos templos e receber todas as bênçãos, as ordenanças de salvação e exaltação. Queridas irmãs, o Senhor nos concedeu a luz de Cristo para discernirmos o certo do errado. Ele nos concedeu
a influência do Espírito Santo que testifica da verdade na nossa vida. O Senhor nos proveu todos os meios para que nós pudéssemos adorá-lo, aceitá-lo e recebê-lo como nosso Deus. Percebe isso? Agora nós temos que tomar a decisão se nós realmente queremos seguir o Senhor. Percebe? Vamos continuar aqui no 5. Agora, pois, eu vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe e servirá de pasto, derribarei a sua parede e será pisada, e torná-la-ei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias. Esperou juízo, e eis aqui opressão, justiça, mas eis aqui clamor. Então o Senhor está dizendo assim, olha, eu tenho feito tudo. O que mais eu podia fazer? Tenho feito tudo para proporcionar salvação e vida eterna a todos nós, a todos vocês, eu e você, né? Todos nós, a humanidade. O Senhor deu seu Filho amado, Jesus Cristo, para expiar por nós. O nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Deus. E aí as pessoas que não aceitam o Evangelho durante a sua vida mortal vão ter algumas dificuldades que o Senhor está mostrando aqui, porque elas rejeitam o Salvador, percebe? E aí o Senhor fala várias advertências, começando aqui no 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, até que não possa haver nenhum lugar para ficarem sozinhos no meio da terra. Está dizendo aqueles que têm o seu coração nas riquezas e quer tirar dos pobres os seus bens. No 9. Meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos. Em verdade, muitas casas ficarão desertas e grandes e belas cidades sem moradores. Sim, 10 acres de vinha darão um bato e um homer de semente dará um efa. Ai dos que se levantam pela manhã para procurar bebida forte e continuam até a noite e o vinho os inflama. Olha que advertência o Senhor está dando lá na época de Isaías já. Aquele que sai a procurar bebida forte. Queridas irmãs, queridos irmãos, as bebidas fortes, o alcoolismo e drogas e tudo mais que está infestando nossos dias, destrói vidas, destrói reputações, corrompe famílias, afasta as pessoas de Deus, se torna uma doença terrível. E aqui o Senhor está divertindo aqueles que vão à procura dessas bebidas, que vão à procura desses vícios, porque o Espírito Santo não vai contender sempre com eles. E quando eles assim o fazem, eles se afastam de Deus. E no 12, e a harpa e o alaúde e o tamborim e o pífaro e o vinho há nos seus banquetes. Mas eles não olham para o trabalho do Senhor, nem consideram as obras de suas mãos. Versículo 13. Portanto, meu povo foi levado para o cativeiro por falta de conhecimento, e seus nobres estão famintos e sua multidão está com sede. Eu gostei tanto desta parte aqui no 13, eu estou até sublinhando aqui, ó. Portanto, meu povo foi levado para o cativeiro por falta de conhecimento. Que tipo de conhecimento que o Senhor está falando aqui? Ele está falando do conhecimento de Deus, conhecimento do Evangelho, conhecimento de suas ordenanças, conhecimento das Escrituras que trazem aqui, que nem diz o Elder Bedner, são uma mensagem pré-gravada do Senhor para nós. Irmãs e irmãos, hoje neste clube de leitura do livro de Mórmon, nós estamos procurando, buscando esse tipo de conhecimento que dá a vida eterna. Certa vez o presidente Spencer W. Kimball, ele estava falando sobre os estudos do seminário, instituto que estuda as Escrituras,
e ele disse assim que o conhecimento secular não passa de uma espuma flutuante na beira do mar. O verdadeiro, e agora eu estou falando, o verdadeiro conhecimento que nós devemos buscar nesta terra é o conhecimento do Evangelho. É óbvio que é importante estudar, ter faculdade, eu tenho faculdade, MBA e tudo, mas o conhecimento mais importante, é isso que eu quero compartilhar, é que nós devemos ter o conhecimento do Evangelho, que é o conhecimento de salvação, de vida eterna. Irmãs e irmãos, quando viemos a esta terra, lá na existência pré-mortal, foi nos apresentado o plano de salvação de nosso Deus. E nós deveríamos vir a esta terra. E aqui na terra, nós iríamos exercer nossa fé no Senhor, nosso Deus. E aqui nós dedicaríamos nosso coração e nossa mente para obter aquele conhecimento, o conhecimento do Evangelho. E quando um povo não tem o conhecimento do Evangelho, ele se corrompe. Quando indivíduos, pessoas não têm conhecimento do Evangelho, eles se corrompem. Eles se afastam de Deus. E eu gostaria de convidar a todos vocês, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que possamos ficar firmes, apegados à barra de ferro, que são a palavra de Deus, as Escrituras, as palavras dos profetas, enfim, e obter esse tipo de conhecimento que dá a vida eterna, esse tipo de conhecimento que dá salvação. Mas lembra, esse conhecimento não é um conhecimento apenas intelectual, ele é um conhecimento que vem por Espírito. Então, pelo Espírito Santo, nós estudamos o livro de Mórmon aqui, as Escrituras, enfim, e o Espírito Santo testifica no nosso coração que é verdadeiro. E nós incorporamos esse conhecimento na nossa vida, passamos a viver diariamente. Não é extraordinário? Eu fico tão feliz de estarmos conversando sobre assuntos assim tão sagrados e importantes. No versículo 14, o que a consequência de nós não buscarmos esse conhecimento espiritual? Lembra, esse conhecimento espiritual precisa de uma mudança de coração. E a consequência no 14. Por isso, o inferno alargou-se e abriu a boca desmesuradamente. E a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que se deleitam a ele baixarão. A consequência de nós não obtermos esse conhecimento espiritual, que precisa de uma mudança do coração, que precisa da confirmação do Espírito Santo. Tá bom? Versículo 15. Então o plebeu será abatido, e o poderoso será humilhado, e os olhos dos altivos serão humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, que é santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão segundo o seu costume, e os lugares desolados dos gordos comê-los-ão os estranhos. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado, como se fosse uma corda de carro. Esse versículo 18 ele é muito interessante, porque ele compara a pessoa que tem pecados e não se arrepende, como aquele animal que é amarrado e ele puxa a carga, o fardo. E nós devemos pensar aqui, queridas irmãs, queridos irmãos, quão pesado é o fardo do pecado que nos afasta de todas as bênçãos de Deus. Mas irmãs, irmãos, é muito fácil se livrar deste pecado. Lembra de Mateus 11, 28 a 30 ali? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então o Senhor está chamando a todos, olha, não precisa levar esse fardo do pecado. Não precisa levar esse peso na sua vida. Esse peso que vai te afundar, que vai te afastar de Deus.
você pode mudar o coração. É o arrependimento. O arrependimento é uma mudança de coração. 19. Que dizem: avie-se ele e apresse a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha ao conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargor doce e do doce amargo. Queridas irmãs, que dias que nós vivemos hoje, não? Dias de uma inversão de valores extrema. E Isaías está nos advertindo sobre isso. Versículo 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes à sua própria vista. Olha que advertência. Aqueles que se julgam sábios a seus próprios olhos, eles pensam que não precisam de Deus, que não precisam do Salvador para expiar por seus pecados. 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebidas fortes. Novamente advertência às bebidas. E olha que advertência para os nossos dias. A dependência química, irmãos. É terrível. Uma empresa, um tipo de negócio, embora seja criminoso, bilionário, que torna cativo aqueles que o utilizam. E o Senhor está advertindo aqui, porque ao utilizarmos essas bebidas fortes, nos afastamos do Espírito Santo, nos afastamos da presença de Deus. Versículo 23. Que justificam o ímpio por recompensa e tiram ao justo a sua justiça. Portanto, assim como o fogo devora o restolho e a chama consome a palha, será a sua raiz podridão e suas flores se esvaecerão como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu contra ele sua mão e feriu-o. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres foram despedaçados no meio das ruas. Com tudo isso, não voltou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele arvorará um estandarte ante as nações longínquas. Esse nós temos que sublinhar, né? Ele arvorará um estandarte ante as nações longínquas. Que estandarte é esse? Nos últimos dias o Senhor levantaria um estandarte, uma bandeira, né, que vem à frente da tropa, e todos lá vão se reunir em torno daquela bandeira. Esse estandarte, irmãos, ele foi erguido novamente em 6 de abril de 1830, quando a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi formalmente restaurada novamente sobre a terra. A Igreja do Salvador Jesus Cristo, com apóstolos e profetas, e o Evangelho está sendo levado a todo mundo através de missionários tão fiéis e membros da Igreja. Aliás, todo membro é um missionário. E o Evangelho, as boas novas estão sendo levadas a todos, para que todos possam acorrer para esta bandeira, a esse estandarte, a Igreja de Jesus Cristo são os últimos dias, e possam receber todas as ordenanças de salvação e exaltação. Continuando, repetindo 26. E ele arvorará um estandarte ante as nações longínquas, e assobiar-lhes-á desde os confins da terra. E eis que virão apressadamente. Não haverá entre eles cansados nem claudicantes. Ninguém tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto de seus lombos, nem se quebrará a correia de seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados, e os seus cascos dos seus cavalos serão contados como pederneiras, e suas rodas como um redemoinho. O seu rugido será como o rugido do leão. Rugirão
como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa e levá-la-ão em segurança, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar, e se olharem para a terra, eis trevas e pesar, e a luz escurecer-se-á nos céus. Uma coisa interessante é que quando ele fala assim dos cascos dos seus cavalos, no 28, né, serão contados como pederneiras e suas rodas como um redemoinho de vento. E Isaías, então, ele está vendo o futuro, ele está vendo os grandes trens que estariam indo e girando ali. Ele não conhecia o trem, ele não conhecia o avião, então ele falou o rugido dos leões, que eles estariam de dia e de noite para todos os lugares, o evangelho estaria sendo espalhado por toda a terra. E eu e você fomos tão abençoados de nascer nesta época extraordinária. Querida irmã, querido irmão, que alegria podermos estudar o livro de Mórmon, que alegria podermos nos agarrar à palavra do Senhor, à barra de ferro, que possamos continuar firmes. Tchau, continua firme. Muito obrigado por fazer parte do nosso clube de leitura do livro de Mórmon. Continua firme, tá bom? Amo a todos vocês. Tchau.